A paz do Senhor, meus irmãos, e hoje com esse quadro novo nós queremos inaugurar a caixinha de perguntas e respostas do nosso Instagram. Nós perguntamos lá para o pessoal, olha, o que vocês gostariam que nós falássemos lá no nosso canal do YouTube. E o pessoal então fez ali, encheu de perguntas, né, Uber? Foram muitas perguntas, separamos algumas e nós queremos fazer com vocês. Seja bem-vindo, Uber. O que nós podemos dizer desse novo quadro? Olá, é um quadro bem legal, né? Só lembrando que o pessoal que está no YouTube, se quiser perguntar para a gente, segue a gente no Instagram, que uma vez por semana a gente vai estar abrindo essas caixinhas e vai selecionar as perguntas para a gente estar respondendo aqui. Muito bom. Então vamos lá, ô Ilber, pergunta do nosso irmão. O dízimo é do Novo Testamento? Se é do Novo Testamento, aonde ele é explicado? Então, não, o dízimo é propriamente do Antigo Testamento e ele foi estabelecido ali para a tribo de Levi, que não teve território ali na divisão das tribos, né? E por conta também do cuidado do sacerdócio, então as tribos que tinham a terra davam uma quantia, a 10ª parte do que produzia, para sustentar a tribo de Levi. No Novo Testamento, a gente não tem esse conceito, porque a gente vê que toda a igreja é uma nação sacerdotal e tudo mais. Porém, no Novo Testamento, Paulo ele vai falar em 2 Coríntios 8, né? Da ajuda, da oferta, da contribuição para a obra, e que isso é uma coisa boa e que deva se fazer, tá? Que deve se fazer. O cristão ele deve ajudar a obra do Senhor. Isso está em 2 Coríntios 8, tá? Ele vai até falar que no momento onde a pessoa tiver necessidade, o outro tiver fatura para ajudar, para sempre haver igualdade, ou seja, sempre haver ali uma condição de mais igualdade, de mais bondade no corpo de Cristo, para um não ser miserável enquanto o outro está prosperando e se banqueteando enquanto a maioria está passando fome. Então, você tem ali uma contribuição sim, uma ajuda sim, e essa contribuição é fundamental para o corpo de Cristo. O que a gente tem que entender, irmãos, é que o pessoal às vezes quer um verso para ele poder deixar o seu coração mais avarento. Às vezes a gente quer um verso para poder pautar o nosso pecado, a nossa falsa liberdade, ou aquela vontade que a gente tem de não ter a responsabilidade de cuidar de alguma coisa. Veja que lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 19, deixa eu dar uma olhada aqui, Lucas 16, do 1 ao 9, Jesus vai falar sobre a parábola da mordomia. E logo depois a Bíblia fala que Jesus estava falando para os fariseus porque eles tinham um coração avarento. A parábola da mordomia, Jesus está explicando que nós devemos cuidar das coisas do seu senhor. Seu senhor, se ausentando, entregou então toda a casa para que o seu mordomo cuidasse. E o mordomo que ele fez, bateu nos seus servos, conservos, e ele não cuidou da casa. Irmãos, vamos prestar atenção. Se Jesus está falando para os fariseus que tinham um coração avarento, o que nós devemos atentar? Para não termos o coração avarento e ajudarmos na obra do Senhor. Paulo fala que devemos contribuir segundo aquilo que nós propomos no nosso coração. O problema é que muitas pessoas não propõem nada no seu coração. As pessoas vão, entram na igreja, às vezes sentam em lugares que tem ar-condicionado, água e tudo, e não pagam ao menos a cadeira ao qual ele senta lá. Então a gente tem que entender que em todos os lugares onde a gente participa devemos ser contribuintes, sim. E não só contribuintes, como mantenedores da obra de Deus. Aqui no Papo com Deus nós lançamos um sistema de doação e as pessoas a partir de R$ 9,90 podem nos abençoar, não atrapalhando o dízimo lá na sua igreja, a sua oferta na sua igreja, mas também está abençoando o nosso ministério. Então, irmãos, abençoe ministérios, abençoe os missionários no campo, abençoe aqueles que levam a palavra, aqueles que levam a semente. Não deixe o seu coração avarento. Tudo que a gente quer, às vezes, lembre-se disso, é um verso bíblico para a gente poder continuar vivendo sem a responsabilidade. Lá na parábola em Lucas 16, 9, de 1 ao 9, Jesus vai dizer que quando o seu servo voltar, ele vai pedir conta daquilo que você fez com as coisas dele. Veja, ele partiu e deixou o reino dele nas suas mãos. Então, irmãos, é responsabilidade da gente sim enviar mantimentos para aqueles missionários, é responsabilidade sim nossa cuidar da nossa igreja, é responsabilidade cuidar daquele irmão que está passando necessidade, é 100% responsabilidade sua. Né? Tem muita gente que fala assim, eu vou orar a Deus. Não existe negócio de orar a Deus. Você é o anjo de Deus nessa terra. Você foi designado para isso e a obra de Deus depende de nós, de mim e de você, tá bom? Então foi muito bem colocado a passagem do Wilber e eu quero deixar isso para você. Na nova aliança não tem dízimo, tem mordomia cristã, que é muito maior a responsabilidade. Aliás, na antiga aliança, para você pecar, você precisava se deitar com uma mulher para você prostituir, não é isso, Wilber? Na nova aliança, Jesus deu um upgrade. Você olhou para uma mulher com más intenções,
você já adulterou com ela. É a mesma coisa, a antiga aliança era só 10%, e na nova aliança é tudo, irmão. As pessoas vendiam tudo, entregavam ao pé dos apóstolos. Eu estou pedindo para você dar tudo que tem? Não. Eu estou pedindo para você ajudar todos quanto você puder e conseguir alcançar. Amém? Então, essa é a diferença do dízimo. Se Deus é tão perfeito, Wilber, por que ele cria algo tão imperfeito, permitindo dor e sofrimento nas pessoas? Foi Deus que criou isso, Wilber? Não, então, nós podemos perceber que Deus ele não criou a dor e o sofrimento, né? Ele cria o mundo todo bom, ele cria em Gênesis, sucessivamente você vai ver ali que tudo que Deus criou é bom, ele vai falar, fez dias e manhãs e viu que isso é bom, fez os animais e viu que isso é bom, e fez o homem e viu que isso é muito bom. Então Deus criou ali em Gênesis tudo bom, porém o pecado corrompeu e o pecado fez com que entrasse a dor e sofrimento. Mas a gente também tem que perceber que o nosso Deus ele não é alheio à dor e sofrimento. Ele não deixa o ser humano à mercê da dor e sofrimento. Mas ele é um Deus que ele, mesmo sendo onipotente, onipresente, ele escolhe sofrer com o ser humano. Como que ele escolhe isso? Quando Cristo ele se faz carne e ele morre pelos nossos pecados. Ou seja, você vê um Deus que entende o sofrimento humano e participa do sofrimento humano para redimir toda a humanidade pelo seu sacrifício. Maravilha. Dor e sofrimento, então, são consequências do pecado após a queda do homem, ok? Então, dor e sofrimento é uma consequência do pecado. A Bíblia fala que haveremos um dia que não sentiremos mais dor, nem choro, nem pranto algum. É quando a igreja, então, recebe corpos glorificados. Lute por isso, lute pela sua fé, lute pela sua salvação. Vamos lá, Hilber, qual a diferença entre reino e salvação? O irmão perguntou. Então, eu não vejo diferença entre o reino e salvação, porque quando Cristo fala é chegado o reino dos céus e todo aquele que crê nessa mensagem do evangelho vira participante desse reino também está salvo. Então, geralmente, quem é salvo participa do reino. Então, eu não consigo entender essa dicotomia. Eu também não. Existem algumas igrejas como colocam dispensações, são tempos que Deus trata com a humanidade. Da mesma forma, existem pessoas que dizem que existe o governo, o reino dos céus, o reino na terra. Eles conseguem dividir isso. Nós não entendemos assim, respeitamos aqueles que pensam diferente de nós, ok? E nós entendemos que para você herdar o reino, você precisa receber a salvação em Cristo Jesus. Existem duas naturezas em Jesus, a natureza divina e a terrena, Hilber, ou Jesus tinha apenas uma natureza? Então, existe as duas naturezas no Filho de Deus, né? Isso se chama de união hipostática, que foi estabelecida, essa ideia, essa definição, lá no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, no qual, no corpo do Filho de Deus, no corpo de Jesus, você encontrava duas naturezas, a divina e a humana, ou seja, ele era 100% homem e 100% Deus. Maravilha. Muito bom. Olha só, para a gente terminar agora com 10 minutos, falta duas perguntinhas bem rápidas. Jesus foi batizado em nome de quem, Hilber? Então, Jesus ele não foi batizado em nome de ninguém, porque o batismo é em nome dele. Então, a doutrina do batismo, do ID, de Mateus 28, se eu não me engano, só foi estabelecida depois da morte e ressurreição dele. Então, o batismo de João Batista ali era para um símbolo de purificação. Tanto é que Cristo ele fala, né? João ele vai olhar e falar, não, eu que tenho que ser batizado por você. Ele fala, não, você me batiza para ter que cumprir as escrituras. Então a gente percebe isso. Então o batismo ali é um batismo de purificação, enquanto o batismo do capítulo 28 do ID já é outra forma de batismo, é o batismo para salvação. Irmãos, para entrar no templo ou no tabernáculo de Moisés, precisavam limpar pés e mãos os sacerdotes ao mesmo tempo, pés e mãos. Sinônimo de obras santas e pés santos, caminhos santos. E quando chega João, ele entra ali pelo deserto anunciando que viria o Messias, ele já batiza o homem inteiro, ou seja, ele não lava só pés e mãos, que era um ato, um rito de purificação nos mikvês, né, os mikvás, que eles entravam naquelas banheiras, vamos dizer assim, e eles lavavam antes de entrar no templo. Já ali no tabernáculo de Moisés era na pia de bronze, o sacerdote se lavava. Já no templo de Salomão eles lavavam pés e mãos nos mikvês, que era uma baixada assim, onde a água ficava represada, lavava os pés e mãos. Aí vem João Batista e mergulha eles na água, emergindo, mostrando que tinha que purificar o corpo inteiro. Aí vem Jesus, e aí sim vem a ordenança de batizar em nome do Pai. E Jesus então fala, ó, não dá mais para limpar nada, não dá mais para purificar nada, agora tem que morrer. A purificação agora é pelo milagre do novo nascimento através do Espírito Santo. Então é mergulhado na água, ok? E para terminar, irmãos, a paz do Senhor, tenho muita dificuldade para ler a Bíblia e entender o que eu faço.
Eu diria o seguinte, Uber, comece estudando Papo com Deus. Se você puder, pega a revista número 1, faz só 4 vídeos, tem mais de 25, faz 4 vídeos. E se puder, pega a revista número 2 do Papo com Deus e faz aí mais 4 vídeos. Uber, duvido que não vai mudar a visão e o entendimento do irmão no conhecimento das escrituras. Dá uma dica para eles, Uber, quem não pode comprar a revista, tá? O link na descrição, tô deixando aqui embaixo, ó, papocomdeus.com.br/revista. Quem não pode comprar, Uber, tem conteúdo gratuito para eles? Não, exatamente. Quem não pode comprar, você tem os nossos cursos gratuitos, você tem o nosso aplicativo gratuito, você pode entrar em contato com a gente também, que é gratuito, e a gente tenta responder o máximo de pessoas possíveis. Às vezes a gente não consegue, porque é muita gente, mas a gente sempre tenta responder o máximo. Então, você tem conteúdo grátis, você tem cursos grátis, você vai ter como aprender, sim. Exemplo, nosso aplicativo tem mais de 230 e-books, e você pode colocar no seu celular e nem vai ficar armazenado ali, não vai nem ocupar espaço. Você pode, pelo menos, meia hora por dia, ler um ou fazer uma aula, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a entender a Bíblia. Mais de 200 vídeos e mais de 230 e-books. Só não edifica se não quiser, só não estuda quem não quiser. Eu tenho dificuldade. Tem mapa mental, tem linha do tempo e tem infográficos incríveis para facilitar o seu entendimento. Só não Nossa geração está acostumado muito com o resultado, eles não querem o processo de estudar. Nós estamos gravando esse vídeo aqui atropeladamente, porque logo mais à noite eu e o Breno, a gente vai para a faculdade, estudar e tudo, depois gravar, fazer e-book, preparar tudo para vocês, e às vezes as pessoas querem que abra a mente e coloque dentro. Por favor, irmão, se esforça também um pouquinho, amém? Esse é o vídeo que nós gostaríamos de fazer hoje, o nosso perguntas e respostas da nossa caixinha lá do Instagram. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.